Começa agora a reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Aqui o debate é sobre o direito e a luta pela inclusão das pessoas surdas na sociedade. A deputada Camila Valadão é quem vai presidir os trabalhos. Vamos acompanhar. Olá, olá, bom dia a todos, todas e todes. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos desta Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Eu quero saudar a senhora deputada Irine Lopes, vice-presidenta da comissão, o nosso querido camarada João Coser, também integrante desta comissão, o público presente, os servidores desta casa e quem nos assiste pela TV Assembleia e pelas plataformas digitais do YouTube e do Facebook. Hoje nós temos vários convidados aqui que estarão conosco na parte das comunicações. Quero apenas informar que a gente vai cumprir aqui alguns ritos dessa sessão, lendo alguns temas que estão no nosso expediente, e também a aprovação de alguns projetos. Antes da gente passar aí para o ponto da comunicação, a gente entende que esse ponto é muito importante para essa comissão e que nós entendemos a necessidade da gente dar visibilidade à temática e também ter aí algumas aprovações importantes para a gente garantir melhor acessibilidade aqui na Assembleia. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, conforme já deliberado por este colegiado, na forma do artigo 97, parágrafo 4º e 5º do Regimento Interno, solicita ao servidor Bernardo Teteco que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 8323, recebido em 12 de setembro de 23, do gabinete do deputado Lucas Polese, justificando a ausência na reunião ordinária dessa comissão realizada no dia 8 de agosto de 23. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Ofício 13223, recebido em 12 de setembro de 23, do gabinete do deputado Capitão Assunção, justificando a ausência da reunião ordinária dessa comissão realizada em 8 de agosto de 23. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Correspondência eletrônica recebida no dia 12 de setembro de 23, encaminhada pelo Conselho Estadual de Saúde, que encaminha uma moção de apoio ao PL 7723, que instituiu a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol, em associação com as outras substâncias canabinoides, incluído o tetrahidrocannabinol, em caráter de excepcionalidade pelo Poder Executivo, nas unidades de saúde pública estadual e privada conveniadas ao SUS. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências, mas eu queria, Bernardo, só um momento, solicitar aqui para os meus colegas, propor, na verdade, que a gente possa fazer também um manifesto, uma moção, acho que não é o melhor termo, mas eu acho que é um manifesto de apoio da comissão para que a gente encaminhe para as comissões que esse projeto ainda vai tramitar dentro da Assembleia. Ele não vai tramitar na nossa, pelo que nós vimos, mas eu entendo que esse é um tema também que tem a ver diretamente com os direitos humanos. Então, a minha proposta é que a gente construa um manifesto conjunto, a gente pode repassar para as assessorias de vocês e os senhores, e a gente envia para as comissões que ainda falta tramitar o projeto. A gente levanta quais, somando essa manifestação do Conselho de Saúde em apoio à tramitação do projeto, porque eu acho que é um tema muito importante. Deputado João Coser. Eu acho brilhante a proposição da nossa presidenta, sou favorável e acho que nós temos que fazer nas comissões e um pouquinho à frente fazer o mesmo trabalho no plenário, fazer chegar ao plenário aí para todos os deputados, incluindo a presidência. Ótimo, excelente, deputado. Deputada Irine. Bom dia a todas, todos e todes. Eu também acompanho a ideia apresentada aqui pela presidenta. Os tratamentos à base de canabidiol têm sido fundamentais para aliviar não só a cura de algumas doenças, mas para aliviar o processo de dor e sofrimento de outras doenças. Então, sou plenamente favorável. Obrigada, deputada. Eu me dei conta agora, falava aqui com o deputado João Coser, que eu fui descortês, não abri para os senhores fazerem nenhuma saudação. Então, me desculpe, por favor, fiquem à vontade, viu, se assim quiserem, em qualquer dos pontos. Vamos lá, Bernardo.
Ofício Polícia Militar, Corregedoria C1, número 7723, recebido no dia 18 de setembro de 23, firmado pelo corregedor da Polícia Militar, Coronel Roger de Oliveira Almeida, em resposta ao ofício desta comissão, número 19123, informando que foi instaurado o procedimento de sindicância correcional, número 32123, para a devida apuração dos fatos. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Ofício terceiro P, número 7923, recebido no dia 18 de setembro, firmado pela excelentíssima senhora Letícia Dival, promotora de justiça, por meio do qual justifica a ausência na caravana dos direitos humanos desta comissão em razão da participação em congresso nesta data. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Ofício Polícia Militar, CPOE, número 37, recebido no dia 21 de setembro de 23, firmado pelo Tenente-Coronel Marcelo Dergos Ribeiro, subcomandante do CPOE, em referência ao processo número 5.4.721.87/2023, 808.0006, da Segunda Vara Civil de Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz. Neste, solicita-se que os representantes aos órgãos e autoridades participarem de reunião preparatória no dia 22 de setembro, às 10 horas, sexta-feira, no auditório do 5º Batalhão da Polícia Militar, situado em Aracruz. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Ofício número 02 do Gabinete Secretário de Direitos Humanos, circular recebido no dia 22 de setembro de 23, firmado pela excelentíssima senhora Nara Borgo Cipriano Machado, secretária de Estado de Direitos Humanos, por meio do qual reitera a solicitação de indicação de representantes deste colegiado no Comitê Estadual para Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo. CEPET Espírito Santo. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Correspondência eletrônica recebida no dia 22 de setembro de 23, enviada por Renato Pazito Silva, coordenador da Comissão Permanente de Conciliação e Acompanhamento dos Conflitos Fundiários, que convida para a reunião virtual a realizar-se no dia 26 de setembro de 23, das 10 ao meio-dia. Neste, encaminha-se para aprovação da comissão o ofício 02, EDP, solicitando informações ao ofício 03, CSF, proposto pelo NUDAM, nota de repúdio, propósito pelo NUDAM, minuta das resoluções 01, 02, 03, 04 e 05. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Ofício Polícia Militar, CPOE, número 38, recebido em 22 de setembro, firmado pelo Tenente-Coronel Marcelo Dergos Ribeiro, subcomandante do CPOE, em referência ao processo 5.105.12.2022, 808.0048, da Primeira Vara Civil da Comarca da Serra, mandado número 4632.951. Neste, solicita-se que os representantes aos órgãos e autoridades participem de reunião preparatória no dia 26/9, às 10 horas, no Salão do Júri, no Fórum do Desembargador Antônio José Miguel Ferrosa. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Ofício número 37, DPU-DRH, recebido em 26 de setembro de 23, firmado por Frederico Aloísio Carvalho Soares, defensor público federal, Regional de Direitos Humanos no Espírito Santo, por meio do qual convida para a reunião preparatória para cumprimento de reintegração de posse, objetivando a desocupação da linha férrea Vitória-Minas em seu trecho que passa pela cidade de Aracruz. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Correspondência eletrônica recebida em 26 de setembro de 23, encaminhada pelo senhor Francisco Silvestre Júnior, primeiro-tenente da Seção Operacional do CPOE, que envia a ata da reunião preparatória alusiva ao cumprimento do mandato de reintegração do imóvel localizado na Avenida Augusto Rusque, número 111, Balneário de Carapebus, Serra. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Correspondência eletrônica recebida em 27 de setembro de 23, encaminhada pelo senhor Renato Pazito Silva, coordenador da Secretaria do Estado de Direitos Humanos, que envia convite para a reunião do grupo de trabalho Quilombola, que ocorrerá no dia 29 de setembro, às 10 horas, no Palácio da Fonte Grande. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Correspondência eletrônica recebida em 28 de setembro de 23, encaminhada pela senhora Rafaela Helmer, do Gabinete da Superintendência da Polícia Federal, que envia confirmação e juntada do ofício 363 desta comissão,
com a determinação judicial de reintegração de posse em desfavor da comunidade indígena ao processo SEI número 082-8500-006381/23-06. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Ofício número 048 da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, recebido no dia 29 de setembro de 23, firmado por Galdene Conceição dos Santos, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo, por meio do qual convida para a 44ª plenária ordinária daquele Conselho, no dia 2 de outubro de 23, às 9 horas, no formato remoto, para apresentação do programa de proteção aos defensores dos direitos humanos ameaçados. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Ofício número 125/23 da Superintendência da Polícia Federal, recebido no dia 29 de setembro de 23, firmado por Eugênio Coutinho Ricas, delegado de Polícia Federal, Superintendente Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, por meio do qual convida para a reunião no dia 4 de outubro, às 10 horas, na Superintendência de Polícia Federal do Espírito Santo, com as partes interessadas e envolvidas no cumprimento da determinação judicial exarada no processo 5.004.026.78.2023, 402.5004, reintegração de posse da ferrovia Vitória Minas, na altura dos quilômetros 39 e 41, em Aracruz. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Ofício 2016-38-95-1, recebido no dia 29 de setembro de 23, firmado por Andréia Dacker Bassotti, juíza federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por meio do qual comunica que foi autuado perante a Comissão de Soluções Fundiárias o incidente de soluções fundiárias número 501-5306-23-2023, 402-0000, Espírito Santo, com previsão de análise de admissibilidade na pauta do dia 14 de novembro de 23. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências, eu quero só aproveitar para informar para a sociedade que a gente está aqui constatando um conjunto de ofícios de reintegração de posse. É prerrogativa dessa comissão fazer o acompanhamento na perspectiva de garantia dos direitos humanos, desses processos de conflitos fundiários, e por isso que a gente tem tantos desses temas aqui na pauta. Eu e a deputada Irine, inclusive, esteve em Aracruz no último sábado. A gente vem acompanhando o processo de reintegração de posse em torno do conflito estabelecido na cidade de Aracruz, dentro da comunidade indígena, por uma via férrea, né, uma linha de trem que passa dentro da comunidade. É importante que a gente fale isso, né, deputada? A linha de trem da Vale passa dentro do território indígena, essa linha está interrompida como forma de protesto. A gente teve um processo de reintegração de posse muito duro, muito rápido, que não previu a escuta dessa população, desses povos originários, inclusive, e a gente, como Comissão de Direitos Humanos, acionou a Comissão de Conflitos Fundiários para que essa comissão possa, dentro do seu papel de mediação, intervir nesse conflito. Uma das nossas solicitações também é que esse prazo de reintegração de posse seja revisto. A gente recebeu aqui, conforme está na pauta, o convite para a reunião preparatória da Polícia Federal, que é quem irá realizar a reintegração de posse, e a gente espera que essa reunião preparatória seja alterada, já que nós tivemos a alteração no prazo da reintegração de posse. Estou fazendo esses registros porque esse é um tema importante e, possivelmente, né, deputada, a gente vai precisar se manifestar acerca desse tema se não tivermos uma mediação, uma solução pacífica, consensuada para essa temática. Então, acho importante fazer esse registro para que isso fique público. Ofício número 671-23, do DIPRES IASES, recebido no dia 29 de setembro de 23, firmado por Fábio Modesto de Amorim Filho, diretor-presidente do IASES, por meio do qual esclarece os pedidos de informações feitos através do ofício Sindipol, número 77/23.
Ciente à Secretaria da Comissão para Providências. Proposições recebidas. Projeto de resolução número 0523, autor deputado Mazinho dos Anjos. Ementa, cria a Comenda do Mérito Legislativo Emiliana Emery Viana e dá outras providências. Eu indico como relatora a deputada Irine Lopes. Proposições distribuídas. Projeto de lei número 350-23, autor deputado Lucas Polese. Ementa, estabelece a proibição da publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão à orientação sexual e gênero ou a movimentos sobre a diversidade sexual relacionados a crianças e adolescentes no Espírito Santo. Relator, deputada Camila Valadão. Prazo do relator, 19/9/23. Prazo da comissão, 3 de outubro de 23. Projeto de lei 235/23. Autor, deputada Camila Valadão. Ementa, concede às doadoras regulares de leite humano isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público para provimento de cargos, empregos ou funções públicas na administração pública estadual. Relator, deputado João Coser. Prazo do relator, 19/9/23. Prazo da comissão, 3 de outubro de 23. Projeto de lei 118/23. Autor, deputado Wellington Calegari. Ementa, dispõe sobre a autonomia e os direitos de parturiente no período do parto até o período puerpério e dá outras providências. Relatora, a deputada Camila Valadão. Prazo da relatora, 19/9/23. Prazo da comissão, 3 de outubro de 23. Projeto de lei 139/23, autor deputado Pablo Muribeca. Ementa, garante o direito aos usuários dos estabelecimentos privados e da rede pública estadual equipamentos que garantem o eficiente atendimento aos pacientes obesos que necessitam desde o tratamento básico até o de alta complexidade. Relatora, deputada Irine Lopes. Prazo da relatora, 19 de setembro de 23. Prazo da comissão, 3 de outubro de 23. Proposições sobrestadas. Projeto de lei número 102/23, autor deputado Deninho Silva. Ementa, proíbe a utilização de recursos públicos em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá outras providências. Diligência para o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e para o Conselho Estadual de Cultura. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Passo a palavra para a condução dos trabalhos na fase da ordem do dia a excelentíssima senhora deputada, presidenta da comissão, Camila Valadão. Obrigada, Bernardo. Então, vamos agora entrar na ordem do dia. A gente tem alguns pontos aqui, mas considero que todos devem ser breves. Deliberar reunião extraordinária na forma de audiência pública a realizar-se no dia 6 de dezembro de 2023, no plenário de Seu Cardoso, para debater o tema Direitos da Pessoa com Deficiência, alusivo ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, marcado para o dia 3 de dezembro. Coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação como vota a deputada Irine Lopes. Voto favorável. Deputado João Coser. Com a relatora. Deliberar reunião extraordinária na... Ai, gente, desculpa, eu estou tão querendo correr aqui com a pauta. Aprovada a Secretaria da Comissão para Providências. Deliberar reunião extraordinária na forma de audiência pública sobre tecnologia, direitos e desafios para o serviço público, em alusão ao dia 19 de outubro, que é o Dia Nacional da Informática, a realizar-se no dia 19 de outubro. Esse foi um pedido dos servidores da Prodeste, para que eles possam trazer o debate sobre o acesso à informação e da tecnologia do ponto de vista dos direitos humanos. Então, a gente acolheu o pedido para que a Prodeste possa, os servidores da Prodeste possam fazer essa audiência aqui. Então, coloco a matéria em discussão. Acompanha a presidência. Deputada Irine. Também acompanha a presidente. Também aprovado. Projeto de lei número 139 de 2023, do deputado Pablo Muribeca. A ementa já foi lida pelo Bernardo. A relatora é a deputada Irine Lopes. Passo para a deputada para a apresentação do seu relatório.
Bom, eu vou pedir licença para começar a partir do parecer, tá? Para não alongar mais. Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer dessa douta comissão se cinge à análise de mérito sob a ótica dos assuntos pertinentes ao seu campo temático, onde se destacam, dentre outros, a prevenção e defesa dos direitos individuais e coletivos, bem como a promoção da garantia dos direitos difusos e coletivos, em conformidade com o artigo 52, incisos 1º e 2º do Regimento Interno, estando prejudicada qualquer análise sob o ponto de vista diverso que compete regimentalmente às demais comissões pertinentes. Aqui eu parto para a justificativa. A proposição tem por objetivo promover a garantia do atendimento humanizado, preconizado e integral às pessoas portadoras de obesidade mórbida que buscam nos estabelecimentos de saúde o serviço para tratamento de alguma comorbidade. É sabido quão importante e oportuno é o tratamento da obesidade no país, sendo relevante a maioria das pessoas, ou em quase toda a totalidade, buscam tratamento nos estabelecimentos de saúde e, muitas vezes, estes não possuem equipamentos adequados para o atendimento desses pacientes. Estudos apontam que as principais causas da obesidade provêm de herança genética e por alimentação inadequada ou excessiva. Nesse segundo fator, a falta de atividade causa o acúmulo de gordura. Por isso, o sedentarismo é o segundo fator importante que contribui para a obesidade, que desenvolve doenças degenerativas e com fatores culminantes que podem levar à morte. De acordo com o site gov.br, os resultados do IBGE, com dados de 2013 a 2019, passaram de 12,2% para 26,8%. Nesse período, a obesidade feminina subiu de 14,5% para 30,2%, enquanto a obesidade masculina passou de 9,6% para 22,8%. Esses dados correlacionam com a amostragem de 108 mil domicílios no Brasil. Em 2019, de acordo com a perspectiva de crescimento da obesidade no Brasil, 1 em cada 4 pessoas com idade de 18 anos ou mais estavam obesas, o que equivale a 41 milhões de pessoas. O excesso de peso atinge 60,3% da população de 18 anos ou mais, o que equivale a 96 milhões. Sendo 62,6% das mulheres e 57,7% dos homens. Analisando a prevalência, viu-se que o peso aumenta com a idade e ultrapassa os 50% na faixa etária de 25 a 39 anos de idade. Nessa faixa de idade, a proporção de sobrepeso é um pouco mais elevada no sexo masculino, chegando a 58,3% do que no feminino, 57%. No entanto, nos demais grupos etários, os percentuais de excesso de peso eram maiores entre as mulheres. Neste prisma, entendemos que há necessidade de amplo apoio aos pacientes que são atendidos nos equipamentos privados da rede pública, garantindo que esses pacientes sejam atendidos e acompanhados pelas equipes multidisciplinares, propondo segurança entre os pacientes e a equipe multidisciplinar. Diante do exposto, não é demais registrar que compete ao Estado-membro concorrente legislar sobre a produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor e proteção à integração das pessoas com obesidade nos termos dos incisos 5º, 8º
e 14º do artigo 24 da Constituição, bem como contribuir para a proteção à maternidade e à infância, artigo 6º da Constituição Federal de 88. Em face do exposto, esta propositura torna-se relevante para a utilidade pública da população capixaba portadora de obesidade, que garantirá a humanização, no momento mais que especial, das parturientes. Nessa razão, solicito o apoio dos senhores parlamentares para a aprovação. Então, o meu voto, meu parecer, é pela aprovação do projeto de lei número 139 de 2021, de autoria do deputado Pablo Muribeca, que garante o direito de atendimento adequado aos pacientes com obesidade nos estabelecimentos de saúde privados e da rede pública estadual, inclusive que prestam serviços para o Sistema Único de Saúde, SUS, por meio de equipamentos adequados e capacitação multidisciplinar, com a adoção da emenda aprovada pela adota Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, que está apenso ao projeto, ao projeto. Então, meu parecer é pela aprovação. Muito obrigada, deputada Irine Lopes. Quero saber se algum deputado quer discutir. Não havendo quem queira discutir, deputado João Coser, como vota? Acompanho o voto da relatora, senhora deputada Irine Lopes. Eu também acompanho o voto da relatora, deputada Irine Lopes. Projeto, portanto, aprovado. Passo agora para o projeto de lei 235 de 2023, para o deputado João Coser relatar. Senhora presidenta, senhora deputada Irine Lopes, vice-presidenta, deputada Camila, eu queria primeiro cumprimentá-la. Ontem a deputada Camila fez uma intervenção no plenário na informalidade e hoje nós estamos presentes com o intérprete de Libras aqui. É muito importante para nós, parabéns, ela está vocacionada. O Poder Legislativo não deveria ter cometido esse equívoco. A gente espera que, com o tempo, a gente possa corrigir isso. Então, eu quero cumprimentá-la por essa iniciativa muito bacana, começando pela Comissão de Direitos Humanos. Então, o crédito é seu, mas nós estamos juntos e aplaudindo, tá bom? A segunda questão é, vou relatar o projeto. Trata-se do projeto de lei 235 de 2023, de autoria da senhora deputada Camila Valadão, a qual concede às doadoras regulares de leite humano isenção de pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e provimento de cargos, empregos e funções públicas na administração pública estadual. Encaminhado à Procuradoria-Geral desta Casa de Leis, recebeu parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Em seguida, a matéria foi encaminhada às comissões de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, onde também recebeu parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria. Agora a matéria vai estar da outra comissão para exame de mérito. E o parecer? Pois bem, o projeto de lei em questão tem o escopo de incentivar a doação de leite no Estado do Espírito Santo de forma a contribuir para elevar os índices nutricionais e desenvolvimento das lactentes. Para tanto, propõe que as doadoras regulares nos bancos reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sejam beneficiadas por meio de concessão de isenção de taxa de inscrição em concurso público. Quero só fazer um paralelo. Nós estamos tramitando na Casa, deputada Camila, deputada Irine, senhores e senhoras, um projeto de lei que trata de uma coisa semelhante. Na prática, é o seguinte, a nossa indicação é para que a gente possa elevar aquele prazo de 6 meses para o tempo de amamentação, são 2 meia horas se for opção da mãe, ou 1 hora por dia. A Organização Mundial da Saúde, ela determina que até 2 anos de vida, o aleitamento materno é muito importante para a vida das pessoas. Eu acho que as nossas deputadas, Camila e Irine, como mãe, sabem muito bem disso, poderia até falar um pouco, para a questão da infecção, para a questão da obesidade, para a questão da saúde da criança. Então, nós também estamos apresentando um projeto para que as pessoas, as mães, ao invés de ficar só 6 meses, passam a ter direito a essa hora durante 2 anos. Só estou porque tem um paralelo, trata do aleitamento também.
Mas, nesse sentido, o projeto de lei 235/2023 atende prontamente a análise de mérito concernente ao artigo 52(4) do Regimento Interno da Assembleia. Ante o exposto, conclui que o projeto de lei 235/2023, de autoria da deputada estadual Camila Valadão, deve ser aprovada no exame de mérito. Meu voto é pela aprovação, presidente. Muito obrigada, deputado João Coser, pelo relatório, pela aprovação e também pela proposição do senhor. Parabéns. Sem dúvida, vai contribuir muito para a gente ampliar a amamentação e o direito de mulheres e de bebês. Quero saber se a deputada Irine Lopes quer discutir. Não, eu quero discutir, eu quero parabenizar aos dois, tanto a deputada Camila pelo projeto que nós estamos aprovando aqui agora, quanto a iniciativa do deputado João Coser. A campanha pelo aleitamento materno é uma campanha que nós fazemos há muitos anos, e eu acho que já está assim, é de conhecimento da maioria da população a importância do aleitamento materno, e nós precisamos das legislações que protejam as mulheres que estão amamentando, para que essa importância saia do discurso e do papel para a prática. Excelente, deputada Irine, agradeço, viu? Uma das coisas que eu queria ressaltar é que esse projeto, durante o período da pandemia, nós vimos pela imprensa o apelo daquelas que trabalham nos bancos de leite humano, pedindo para as pessoas doarem leites. Muitos bebês, principalmente prematuros e recém-nascidos, precisam desse leite humano, e havia todo um apelo. Então, esse projeto de lei ele surge nesse contexto, no contexto de dar visibilidade à temática, de colocar o legislativo para fomentar iniciativas que incentivem a doação de leite humano, e nós entendemos que, naquele momento, trazer essa discussão a partir de um projeto de lei que também coloque como oportunidade para as mulheres que estão amamentando a realização de concurso público também. Muitas vezes, a inserção no mercado de trabalho depois do período da amamentação é um grande desafio. Então, esse foi o contexto do projeto, e eu agradeço muito o apoio dos senhores, portanto, estou entendendo que o projeto também já foi aqui aprovado. Eu queria, senhores deputados, incluir aqui, também na ordem do dia, não está, mas está lá nas proposições distribuídas, o parecer que ficou comigo do projeto de lei número 118 de 2023, que é o projeto de lei do deputado Wellington Calegari, que dispõe sobre a autonomia e os direitos da parturiente no período do parto até o período do puerpério. O projeto do deputado tem por objetivo garantir a autonomia da vontade das parturientes no Estado do Espírito Santo no processo de parto, né? Portanto, ele traz aqui, ele objetiva garantir às gestantes o direito de escolha ao procedimento de cirurgia por cirurgia, respeitada a autonomia da vontade da parturiente, inclusive quanto à mudança de opinião a qualquer tempo, em relação à modalidade e via de parto, com o acompanhamento e assistência do médico obstetra. O projeto sofreu uma emenda apresentada pelo deputado Lucas Escaramuça, e, na nossa avaliação, com a emenda, o projeto passou a ficar adequado. Sem a emenda, na nossa avaliação, ele era um projeto ruim, porque ele reforçava, inclusive, alguns dos problemas que nós temos no SUS no que diz respeito às cesáreas. Mas, com a emenda do deputado Lucas Escaramuça, né, teve o objetivo de trazer a ideia de direito ao parto adequado, ou seja, aquele que é mais indicado do ponto de vista da saúde da gestante e do bebê, baseado em evidências científicas. Então, com a emenda, nós entendemos que o projeto ele passa, sim, a se alinhar à perspectiva de parto adequado e humanizado, tendo sido retirado que, na nossa avaliação, era uma concepção cesarista, e, portanto, ele passa a atender às diretrizes do Ministério da Saúde
no que diz respeito os direitos da gestante e o momento do pré-parto, parto e pós-parto. Então, a nossa manifestação é pela aprovação do projeto de lei 118 de 2023. A nossa aprovação, sugestão de aprovação é com emendas. Então, eu quero saber se os deputados querem se manifestar. Não? Podemos colocar em votação? Pela aprovação, portanto, do projeto de lei número 118 de 2023, de autoria do deputado Wellington Calegari. Ele já vinha me perguntando, deputada, vocês vão votar o projeto? Eu falava, vamos votar, deputada, a gente está no nosso prazo e a gente vai cumprir o prazo. Por isso que eu quis incluir na pauta, para a gente cumprir com esse prazo da comissão, possibilitando ao colega, deputado, o acompanhamento do trâmite do projeto nas demais comissões. Eu voto favorável e acho legal o deputado Lucas Escaramuça ter chegado e dado um ajuste bem correto do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do tempo moderno, né? Porque se deixar, nós vamos fazer cesárea de todo mundo. Infelizmente, a cultura está ficando muito difícil, mas eu acho que tem aí uma liberdade, mas é uma liberdade a partir de uma análise mais científica, também além do desejo pessoal. Isso, deputado. Deputada Irine. Eu também acompanho a relatora e acho que, assim como nós temos trabalhado para práticas não naturais, sejam consideradas exceções, dentro do SUS já há muitos anos, não só no SUS, mas nas redes particulares também, o uso da cesárea, que causa problemas, sim, para as mulheres e para as crianças, embora a propaganda diga que não, eu acho que foi muito lúcido da parte do deputado Lucas Escaramuça colocar essa emenda. Quanto mais natural for o processo de parto, mais possibilidades de saúde para a mãe e a criança. Então, eu aprovo com as emendas. Muito obrigada, deputada Irine Lopes, deputado João Coser. Então, o projeto aprovado com as emendas da Comissão de Justiça. Ok? Seguindo aqui, então, a nossa ordem, definir representante titular e suplente deste colegiado para compor a Comissão Permanente de Conciliação e Acompanhamento dos Conflitos Fundiários. Vamos, deputada Irine, que lá já estamos? Estou sempre disposta a trabalhar. É isso. Então, encaminhado aqui as nossas indicações, ok, deputado João Coser? Perfeito. Podia até fazer uma brincadeira, né? Eu estou em campanha para prefeito da cidade. Tá certo, tá certo. Deliberar a jornada antirracista a realizar-se no dia 24 de novembro de 2023, nos espaços da Assembleia, em alusão ao dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. A gente está trazendo para essa pauta, porque a proposta aqui é a gente construir uma grande jornada antirracista. Os nossos mandatos estarão em diálogo, os mandatos dos senhores serão convidados para essa construção, e para ser uma bonita e grande jornada, a gente precisa começar essa discussão desde já. Então, por isso, a proposta já da gente deliberar aqui para iniciar essa construção. Ok, deputada Irine, podemos deliberar? Podemos e devemos, e eu espero que a minha proposição, o meu projeto de lei seja votado a tempo, tornando o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, um feriado estadual, como já é no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e outros, e alguns municípios, né? Tem alguns que são municipais. Nosso Zumbi, nossa resistência negra precisa ter o seu feriado. E esse discurso de que nós já temos muito feriado no Brasil, eu acho que não justifica para não termos o 20 de novembro aqui no estado como feriado. Eu acho que a jornada é um espaço excelente para a gente fazer um manifesto em apoio ao seu projeto. Deputado João Coser, ok? Aprovado, portanto, a nossa jornada. Bom, neste momento, senhores e senhoras, em alusão ao Dia Nacional, então, encerrada a ordem do dia, ok? Entramos na fase das... Sim, lógico.
Um minutinho. Sim. Eu gostaria de aproveitar para convidá-las na sexta-feira, dia 6, às 10 horas da manhã. Nós vamos fazer uma sessão especial para conversar sobre o tema do idoso. 20 anos do Estatuto do Idoso. Seria muito bom se nós pudéssemos contar com a presença dos convidados também das nossas deputadas. É um dia difícil, que é sexta-feira. Qual horário, deputado? Sexta, 10 horas da manhã. Mas Ok. tudo indica que será uma sessão. Hoje a população brasileira, graças a Deus, vive mais, temos muito bacana. Aqui a Camila é uma criança ainda, mas eu e a Irine já estamos lá nos jovens um pouquinho mais avançado. Obrigada. Então já tem maioria de idosos aqui. Então é muito bom contar com a presença de todos e todas. Então, sexta-feira, às 10 horas, no plenário de Seu Cardoso. Feito aí o convite para todos e todas que estão aqui presentes e também para quem acompanha essa sessão pelas transmissões. Encerrada a ordem do dia, vamos agora entrar finalmente na fase das comunicações, finalmente porque nossos convidados estão aqui aguardando. Então, neste momento, em alusão ao dia 26 de setembro, que foi agora no mês passado, que é o Dia Nacional dos Surdos, o Dia Internacional da Linguagem de Sinais e a Semana Internacional dos Surdos, receberemos aqui a APILES, que é a Associação dos Profissionais Tradutores e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais do Espírito Santo, a ASURV, que é a Associação de Integração dos Surdos de Vitória, a ANASSO, que é a Associação Nacional dos Surdos Oralizados, a APASSOD, acho que eu devo estar falando o nome certo, é isso mesmo, APASSOD, que é a Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências, a SOCEPEL, que é a Sociedade Editorial de Pesquisa em Educação e Libras, e a professora doutora Flávia Machado, para debatermos e refletirmos sobre os direitos e as lutas pela inclusão das pessoas surdas na sociedade. Antes de passar para os nossos convidados, que eu já agradeço enormemente pela presença, eu quero fazer um registro, deputados. Nós recebemos no nosso gabinete o Almir, que é da ANASSO, que eu já mencionei aqui, trazendo um conjunto de pautas e reivindicações, e também a Eliana, que é da APILES, também apresentando essas pautas para o nosso mandato e solicitando que a Comissão de Direitos Humanos debatesse esse assunto, bem como encaminhasse reivindicações que estão colocadas, não são pautas recentes, são pautas muito antigas no nosso Estado, e por isso que a gente traz esse tema para a reunião de hoje. Para além desse processo de acompanhar as manifestações dessas associações, é também trazer para esse espaço formas da Comissão de Direitos Humanos se posicionar. Uma das coisas que eu queria ressaltar, que já é uma posição que eu já apresentei aqui para a deputada Irine e para o deputado João Coser, é um manifesto da Comissão de Direitos Humanos, que eu pretendo ler, inclusive, hoje no plenário, solicitando que a mesa diretora da Assembleia promova, em caráter de urgência, urgentíssima, porque já está mais do que atrasado, o aditivo contratual para garantir a interpretação simultânea em Libras, tanto nas sessões ordinárias, como já é feito hoje, como nas sessões solenes, especiais, audiências públicas, frentes parlamentares, reuniões de comissão. É importante dizer que hoje nós temos intérprete de Libras nesta reunião, porque nós já havíamos feito o convite e decidimos não cancelar a reunião. Mas a participação das profissionais está sendo feita aqui com pagamento individual, para que a gente pudesse receber vocês aqui na reunião de hoje, porque senão nós não poderíamos recebê-los. Disse ontem para o presidente que eu considero isso uma violação de direitos, na medida em que a gente não garantir a interpretação de Libras. Aqui é não possibilitar recebê-los para esse processo de diálogo. Então, a gente reitera esse posicionamento, pretendo levar ao plenário para que a gente tenha isso mais acelerado aqui na casa. Ok? Passo agora, então, para o Almir, que é representante da ANASSO, da Associação Nacional dos Surdos Oralizados. Presidenta, eu posso dar uma opinião? Lógico. Eu sento no lugar do Almir. Espera aí, Almir, minha sugestão.
para facilitar os veículos de comunicação, cinegrafista, eu sento lá, quem for falar vem daqui. Considero que seja mais apropriado a gente colocar aqui, inclusive, deputada Irine, chega para cá, e a gente poderia colocar aqui, ó, facilita. Como funciona melhor, Eliana? Aqui do lado. É ótimo. Não, deputada, pode vir para cá. A gente está chegando para cá. A gente só ajusta. Isso também é ótimo, porque já é parte das adequações que a Assembleia vai precisar fazer a partir do momento que a gente tiver intérprete de Libras nas nossas reuniões. A gente vai precisar pensar no espaço, qual o melhor lugar para posicionar, para sentar. Então, que importante a gente já começar a fazer esse movimento, para dizer para a casa que é possível, basta ter vontade política. Bom dia, né? Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Eu vim aqui me apresentar como sou ativista surdo-oralizado, usuário de implante coclear. Então, eu uso o aparelho dispositivo e vou explicar lá na frente o que é. Representando a Associação Nacional do Surdo-Oralizado, ANASSO, fundada em 2019, que tem como parceiras associações a PASSOD, Espírito Santo, a TEIPA, Pará, a Amada, Amazônia, né, que é Manaus, e a UPI, fica internacional, que é Portugal. Também sou comissão do surdo-oralizado da APASSOD, Espírito Santo, sou aqui representando também da APASSOD. Primeiramente, cumpre esclarecer que a associação signatária visa a divulgação e defesa do surdo deficiência auditiva oralizado, pré-lingual, caso eu, ou pós-lingual. O que é pré-lingual? É a aquisição da língua portuguesa antes da fase de educação infantil. E pós-lingual é de forma mais adquirida ao longo do tempo. Usuário de tecnologia como implante coclear, implante de condução óssea e a ASE. O que é a ASE? Que é aparelho auditivo tradicional ou aparelho de amplificação sonora. Ou não. Pode ser usuário de tecnologia ou não. E que se expressa em nosso idioma oficial, português, ou são em processo de reabilitação auditiva. Gostaríamos de esclarecer que o público acima descrito de nossa associação não é ouvinte. A deficiência auditiva é formada por um grupo diverso. Essa diversidade é decorrente de uma série de motivos, desde a nível de perda histórico de nascer com a surdez ou perdeu algum momento da vida, acesso a tecnologias assistivas com próteses auditivas, aprendizagem da leitura orofacial e estéticas. O Dia Nacional do Surdo foi oficializado em 26 de setembro pela Lei 11.796/2008, que tem, dentre outros objetivos, trazer a repressão e debate, o direito e a luta pela inclusão das pessoas surdas na sociedade. Segundo a pesquisa do IBGE, que aconteceu em 2010, que é recorrentemente utilizado para desinformação, porém, devidamente analisado, comprova que dos 10 milhões de pessoas com surdez no Brasil, ou seja, 7,5 milhões são pessoas com alguma dificuldade de ouvir, ou seja, somos diversos. Porém, a diversidade surda ainda é desconhecida por grande parte da sociedade.
A surdez pode ser bilateral, é o caso eu uso 2 implantes cocleares, ou unilateral, um dos ouvidos que usa o aparelho auditivo ou a perda. Ambas podem impactar na qualidade de vida das pessoas que se deparam com as diversas barreiras impostas pela sociedade, principalmente as atitudinais e a visão capacitista. Então, como eu sou exemplo, que sou surdo bilateral, sou totalmente vida independente. Sou formado em educação física, trabalho, sou casado. Então, para você entender essa diversidade de surdez, a gente precisa, dentro da diversidade, existe vários tipos de surdos, que é sinalizante. É o que todas essas associações estão presentes. Acredito que a maioria são surdos sinalizantes, ou seja, forma de comunicação em Libras, que é língua portuguesa como a segunda na modalidade escrita. Raramente utilizam algum tipo de tecnologia auditiva. Alguns utilizam a leitura labial. Surdo oralizados. Comunicação oral e alfabetização em língua portuguesa. Apoio na leitura labial, usa ou não aparelhos auditivos. Qualquer dispositivo. Reconhece a surdez como uma deficiência, porém, não como fator que a impeça de ter uma vida independente e produtiva. A maioria não utiliza língua de sinais Libras. Existem outros surdos bilíngues, se comunicam tanto de forma oral como Libras. Pode transitar tanto o grupo de surdo oralizado quanto sinalizante. E hoje, existe outro termo, que é pessoa com deficiência auditiva. Pode ou não utilizar o aparelho auditivo, se comunica oralmente. Geralmente, não se reconhece como surdos. Essa questão de identificação dentro da diversidade surda é algo muito pessoal, dependendo muito de como a pessoa se identifica e se entende. Portanto, o Dia Nacional do Surdo não trata-se apenas do surdo sinalizante, mas de todo o surdo em sua diversidade. Hoje, principalmente devido ao advento de tecnologias auditivas, como implante coclear, as questões como acessibilidade, inclusão, estéticas, vão de além das Libras, abrangendo outro tipo de tecnologias assistivas que atende ao diferente grupo de surdos. Apesar de tudo, o implante coclear é o divisor das águas, pois tornou possível desenvolver todas as habilidades auditivas e a fala. Sim, surdo que ouve e fala, como eu. E ainda a evolução tecnológica dos demais tipos de aparelho auditivo que atende as perdas auditivas leves e a moderada, por exemplo, potencializa os resíduos auditivos, melhorando a qualidade auditiva dessas pessoas. Então, existem surdos pré-lingual, pós-linguais e assim outro tipo de perdas. E agora, nós vamos falar sobre as demandas do surdo oralizado. Principalmente, vou focar na educação, no tipo de recurso de acessibilidade, a informação e a comunicação. A Lei 14.191/2021 alterou a Lei de Diretrizes e a Base da Educação, tornando a educação bilíngue, que é a primeira Libras, segunda língua língua portuguesa na modalidade escrita. Atente, educando surdos, deficientes auditivos sinalizantes, surdos cegos, surdo com superdotação, com outras deficiências associadas. Abrange todos os níveis de ensino. Tem um porém.
para o aluno surdo oralizado. Hoje, existe uma lei, segundo artigo 60A, parágrafo 3 da Lei de Diretrizes e Base da Educação, acumulado com o artigo 22 no decreto número 5.626/2005, será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir o estudante ou no que couber seus pais ou responsáveis, garantias previstas nessa lei, que inclui ainda para o surdo oralizado também que é o acesso à tecnologia assistiva, porque isso faz parte junto com a Secretaria da Educação e da Saúde, que é pelo SUS. É importante esclarecer que a opção da família e até mesmo dos próprios educandos surdo-oralizados, quando com idade suficiente para decidir, é pela modalidade sim da educação especial, ou seja, sem uso Libras, previsto nessa lei de diretrizes de base da educação, aplicável por analogia, devendo ser observado pela escola que há uma diversidade imensa na surdez. Cada pessoa com deficiência deve ter direitos e a inclusão e a acessibilidade de acordo com a sua necessidade e em conformidade com as leis já existentes. Portanto, lembre-se, não optando pela modalidade em si bilíngue, os alunos surdo-oralizados ou a família optam pela modalidade de educação especial sob a perspectiva da educação inclusiva na escola regular. Dito isso, para esses educandos, as escolas, seja públicas ou privadas, devem atender quais são os professores capacitados, professor de apoio, quando necessário, porque existe essa lei, planejamento educacional individualizado, PI, material pedagógico adaptado, atendimento educacional especializado no contraturno. Existe uma portaria do SUS, que é o número 2.465, que aconteceu dia 27 de setembro de 2021, chamou de dispositivo Sistema FM, que é uma frequência modulada, que é o tipo de recurso de acessibilidade para pessoas que utilizam próteses auditivas, tem como objetivo melhorar a compreensão da fala, especialmente em ambientes ruidosos. Os artigos citados a seguir, que é a Lei LBI, especifica com clareza que a educação deve ser colocada à disposição de toda e qualquer pessoa com deficiência, bem como a responsabilidade do poder público. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses, necessidades e aprendizagem. Ou seja, existe uma imensa diversidade de surdez, a gente precisa ser ouvidos, aparecer a nossa visibilidade da pessoa do surdo oralizado. O artigo 28 incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Por isso, nós precisamos do apoio de todos vocês. E número 17, que dessa modalidade, o atendimento educacional especializado, é a oferta de profissionais de apoio escolar. Então, salienta-se que a lei LBI tem que 3 profissionais para o atendimento ao estudante com deficiência, justamente o que eu falei, que são 3 tipos de profissionais: atendente pessoal,
o acompanhante e o profissional de apoio escolar. Então, esse último também pode desempenhar a função de atendente pessoal e pode tratar da inclusão pedagógica que o aluno surdo-oralizado necessita em sala de aula. É comum esse aluno chegar à escola ainda em processo inicial de habilitação auditiva, ou seja, em fase de desenvolvimento das habilidades auditivas da fala. Então, há inúmeras dificuldades em inserir essas crianças se matricular nas escolas. Então, tem muitos para debate. Então, essa educação existe, que a gente precisa. Hoje, o MEC oferece o curso de assistência pelo Secretaria de Educação, que é o MEC, a pedido e com apoio da ANASO, sobre atendimento educacional especializado. 2 pontos. Alfabetização com abordagem fônica para estudantes com deficiência auditiva e surdo-oralizado. E está disponível no site. Aí depois eu passo para vocês. A gente vai falar como a gente vai atender, como dar acessibilidade para a pessoa com surdo-oralizados. Primeiro, atendimento educacional a partir do ensino médio, curso, graduação, pós-graduação, EAD, profissionalizante, curso preparatório, esferas municipais, estaduais, federais e particulares. Então, como disponibilizar para o surdo-oralizado? Disponibilidade do profissional estenotipista ou intérprete oralista. Estou terminando já. E instalação de sistema audiomagnético em auditório, teatro, espaço aqui. Por exemplo, aqui mesmo, nesse evento, poderia ter instalado o audiomagnético, o que é, para conectar o meu aparelho e ouvir mais clareza direto para o aparelho. E as falas dos demais palestrantes aqui presentes. Vídeo com legenda em português, uso de tecnologia assistiva. E nós precisamos também um painel luminoso em lugares visíveis, tendo dos hospitais, clínicas e atendimento especializado. Consultório médico e o atendimento de bancos e serviços de atendimento ao consumidor. E quando o serviço de atendimento ao cliente, deve ser atendimento por escrito, chat, WhatsApp ou e-mail, e livres e funcionar 24 horas, 7 dias por semana. O que a sociedade precisa entender é que, quando se trata de diversidade surda, os recursos de acessibilidade também são diversos. São inúmeras barreiras impostas pela sociedade. Essa, sim, impede pessoas com deficiência, falando a grosso modo, vivem em pé de igualdade com as demais pessoas, com as oportunidades de desenvolvimento de uma vida plena. Por fim, quando o meio em que vivemos for devidamente adaptado, obedecendo o que rege as leis do nosso país, poderemos afirmar, sem sombra de hipocrisia e capacitismo, que somos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Para finalizar, a inclusão acontece quando se aprende com a diferença e não com a desigualdade. Paulo Freire. Muito obrigado. Muito obrigada, Almi, pela sua exposição. Passa agora para Cristiane da Silva do Rosário Cruz, que é vice-presidenta da ASSURV, Associação de Integração dos Surdos de Vitória. Talvez seja melhor a Cristiane ocupar aqui também a mesa. Isso? Por favor. Fique à vontade. Já estamos aqui aprendendo como que a gente vai fazer para ter Libras nas nossas comissões. Não é, Eliana? Então, fica à vontade, por favor. Muito obrigada pelo convite de estar aqui na mesa. Eu sou a Cristiane. Eu sou a vice-presidente da ASSURV.
Estou aqui representando a Associação de Integração de Surdos de Vitória, debatendo esse assunto tão importante sobre a acessibilidade e a independência da pessoa surda, de suas famílias, para ter uma vida independente na sociedade. E a gente fica, às vezes, angustiado ao chegar a alguns setores e não ter acessibilidade, áreas de lazer, shoppings. A comunidade surda precisa ser ouvida sobre acessibilidade. É isso. Pedro, você quer completar alguma coisa, a minha fala? Tá ótimo, obrigada, Cristiane. Desculpa, gente, eu fico um pouco nervosa com esses espaços, é a primeira vez aqui, mas muito obrigada, deputada. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Cristiane, a sua presença e reitero que o mandato, a comissão está à disposição aqui e que a presença de vocês aqui hoje é muito importante para a gente fortalecer essa luta em defesa da acessibilidade dentro da Assembleia, pela eliminação das barreiras comunicacionais, que é um dos temas que a gente vem tratando aqui, e a presença de vocês reforça a importância dessa luta. Ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo também, e a partir dessa prática no dia de hoje, de como nós vamos implementar as Libras em todos os espaços dessa casa, que tem que ser a casa do povo. E, para isso, precisa ser uma casa comprometida com a eliminação dessas barreiras. Passo agora também para a Eliana Burgarelli, que é da APILES, da Associação dos Profissionais de Libras, que nos apresentou a importância da gente travar também essa discussão aqui e que vai contribuir com a gente nessa discussão de hoje. Boa tarde. Cumprimento a mesa, boa tarde. Quero agradecer o convite da deputada Camila, da deputada Irine. Tá ok? Estou representando a APILES, que é a Associação dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guias Intérpretes aqui do Espírito Santo. A APILES, ela foi fundada em 2007. Esse mês de outubro, estamos com 16 anos de sua fundação. E as pautas da APILES é justamente dialogar também com os impactos da atuação dos profissionais tradutores e intérpretes e guias intérpretes na vida e nos direitos linguísticos das pessoas surdas e das pessoas surdo-cegas. Então, é uma associação que vem com movimento aqui no Estado já há um tempo, nas pautas das políticas linguísticas. E estar participando desse debate é justamente contribuir para esse campo de direitos, para essa área de garantia de direitos e respeito às diversidades linguísticas que existe no nosso Estado. Como bem foi colocado aqui, nós temos diferentes perfis de pessoas surdas que utilizam métodos diferentes de comunicação, e isso é importante ser respeitado dentro do campo dos direitos humanos, dentro do campo dos direitos linguísticos das pessoas e a forma como elas se identificam, a sua identidade, a sua cultura, a sua língua e os seus espaços de direito como cidadãos capixabas. E essa é uma das pautas que a APILES traz em diálogo aqui com a deputada Camila Valadão, que sempre recebe a gente com carinho, né, lá no gabinete, agora esse debate tão importante. Já foi apontado aqui algumas legislações que falam sobre os direitos das pessoas surdas, direitos de eliminação de barreira, responsabilidade do poder público em promover essa eliminação e pensar nos direitos linguísticos das pessoas surdas, na forma como elas são educadas, como elas acessam o judiciário, o legislativo, né, e todas as esferas que, como cidadãos, são garantidos a eles. A gente precisa pensar também no profissional tradutor intérprete e guias intérpretes, porque direitos das pessoas surdas, usuárias de língua de sinais, perpassa pela atuação dos tradutores intérpretes e dos guias intérpretes. Então, quando a gente fala de direitos de pessoas surdas,
a gente também está falando sobre os direitos das pessoas que fazem a comunicação acontecer. Neste caso, enquanto a Pilis, eu falo dos profissionais tradutores e intérpretes e dos guias e intérpretes, que aqui no Espírito Santo nós temos pessoas com surdo-cegueiras, entretanto, não temos políticas estabelecidas para atender essas pessoas, seja na esfera municipal, estadual, federal, na educação, no judiciário, em outros setores da sociedade. Nós não temos uma política estabelecida para atender as pessoas com surdo-cegueira, mas é preciso falar sobre isso, é preciso dizer que essas pessoas existem, que são cidadãos, que estão aqui no nosso território e que precisam ter seus direitos garantidos para terem acesso a tudo que, como cidadão, está garantido na Constituição. Nós temos uma trajetória histórica de movimento de luta de leis que foram aprovadas, como a Lei 10.436, em 2002, que reconhece a Libras como uma língua, como um meio de comunicação e expressão da comunidade surda. Então, a lei de 2002, ela reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda. Logo, em 2005, o decreto 5626, que foi citado pelo Almir também, ele reforça, ele aprova, né, ele acaba dando mais visibilidade para a lei 10.436. E, em 2010, então, 8 anos depois, surge a Lei 12.319, que é a lei que regulamenta a profissão do tradutor e intérprete de língua de sinais e que atualmente está num processo de alteração. Nós temos aí um projeto, um PL, tramitando, já foi aprovado, ele começou a tramitar em 2017, através do número 9382, e agora ele passou pela Câmara, passou pelo Senado, com uma alteração da numeração para o PL 5614 de 2020, e, recentemente, umas 2 semanas atrás, né, a gente conseguiu a aprovação desse projeto de lei, passou pela Câmara, pelo Senado, e está agora aguardando a sanção presidencial ou algum veto que venha ocorrer. Então, é um avanço para a regulamentação da profissão dos tradutores e intérpretes, regulamentando seus direitos enquanto pessoas, respeitando ali questões como formação para atuar em diferentes espaços, a questão também do revezamento do trabalho em dupla, porque o trabalho do profissional tradutor e intérprete e do guia, ele envolve aspectos físicos e cognitivos, esforços físicos e cognitivos. É uma língua de modalidade visual, espacial, que se usa o corpo. Então, a gente está falando aqui de uma língua de modalidade visual, espacial, que usa tanto o esforço cognitivo como o esforço físico. E a gente percebe um movimento de luta para que isso seja entendido pela sociedade, pelos órgãos, pelos operadores de direitos, pelo governo, de quais são as condições de trabalho desses profissionais, seja na esfera municipal, federal, estadual, nos espaços dos poderes legislativo, executivo, judiciário, seja na educação, na saúde, como que se dá a atuação desses profissionais, porque existem os direitos das pessoas surdas e existem os direitos também dos profissionais tradutores e intérpretes. E essa relação ela constrói uma política de inclusão, porque todos os direitos precisam ser respeitados. E, às vezes, as políticas são construídas ouvindo, às vezes, uma parte, não ouve a outra parte, e esse diálogo é muito importante. Eu queria registrar aqui a importância desse debate tão plural, porque nós temos representantes aqui dos surdos oralizados, dos surdos sinalizantes. Isso é muito importante, porque nós precisamos respeitar as especificidades das pessoas, suas identidades, como elas se enxergam na sociedade, e criar uma política que seja construir política, né? Porque política a gente constrói junto. As políticas são construídas a partir dos diálogos, e essa representatividade diversa demonstra o respeito, que eu acho que é a base dos direitos humanos, né? O respeito às especificidades linguísticas, comunicacional, cultural, para que essas pessoas tenham os seus direitos garantidos e que esse movimento seja de força, de luta,
para minimizar e acabar com a violação de direitos que as pessoas surdas têm sofrido no nosso país. Nós temos leis aprovadas, mas que, infelizmente, não estão sendo respeitadas na sua aplicação na sociedade. Então, às vezes, criam-se leis que beneficiam só um grupo de pessoas. Isso não é o correto, né? A gente precisa lutar realmente por garantias de direito. A Lei 13.146, que já foi citada pelo Almida, a Lei Brasileira de Inclusão, ela reforça a importância da formação dos profissionais tradutores e intérpretes de Libras. E essa formação, as nossas leis lá de 2002, de 2010, elas pararam, né, lá atrás, não se evoluiu. Precisa se pensar a questão da formação. Como que eu vou colocar, por exemplo, uma pessoa com formação nível médio para atuar numa área acadêmica do doutorado, para interpretar conceitos que, às vezes, a pessoa não consegue acompanhar aquela discussão, a elaboração, aquele conteúdo, ou também os termos técnicos de áreas tão específicas como áreas do jurídico, que o profissional tradutor e intérprete precisa da formação continuada para que ele consiga se apropriar de estratégias e métodos para passar para a pessoa surda o conteúdo em sua totalidade, para que não haja prejuízos, para que aquela pessoa realmente tenha acesso. Então, questões de atuação, questão da formação, de condições de trabalho. Eu faço uma homenagem aos profissionais tradutores e intérpretes, porque no dia 30 de setembro foi comemorado o Dia Internacional da Tradução, do Tradutor, e nós estamos percebendo violação de direitos. Os meus colegas tradutores e intérpretes estão adoecendo, e o índice de atestados e pessoas afastadas de seus postos de trabalho porque falta condições de trabalho. Então, a gente precisa pensar nos direitos linguísticos das pessoas surdas, mas que perpassa pela atuação dos profissionais tradutores e intérpretes, que precisam de ter condições mínimas de trabalho para que possam ter seus direitos garantidos e que possam ter saúde também, porque nossa ferramenta de trabalho é o nosso corpo. Então, a APILES está aqui junto com as outras associações de surdos, de surdos oralizados, a SURV e as nossas representatividades, lutando para que os direitos das pessoas surdas sejam respeitados, mas que os profissionais tradutores e intérpretes também tenham espaços de trabalho. Pensar que políticas de interpretação não é o suficiente. Nós precisamos de políticas de tradução também, porque existem materiais tão importantes como cartilhas sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher, e as mulheres surdas não estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo porque não existe uma política de tradução de material. A visibilidade do intérprete nos eventos está evoluindo, mas as políticas de tradução de material, que é direito das pessoas surdas, não está sendo contemplada em alguns casos. Então, a gente precisa pensar, sim, em tradução de material do judiciário, para que os surdos tenham conhecimento dos seus direitos básicos, para que as mulheres surdas saibam se defender e conheçam quais são os mecanismos públicos que elas podem recorrer em algumas situações de violência, por exemplo. As nossas crianças surdas, que não têm seus materiais traduzidos. Então, a presença de políticas de interpretação não anula a necessidade de uma política de interpretação também, de tradução também, que é a tradução de materiais que precisam estar para todas as pessoas, e não só para as pessoas ouvintes ou outras partes da sociedade. Então, agradeço a oportunidade, deputada, e espero que esse diálogo seja bem produtivo para a nossa elaboração de políticas públicas. Eu que agradeço, Eliana, a oportunidade de aprender com vocês. E eu quero aqui registrar que hoje a gente está tendo interpretação nessa reunião por um diálogo e uma articulação com a Eliana e a Elizabeth, que está ali também. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa reunião. Passo agora para o senhor José Onofre Soares e o Rafael da Cunha Braga, que são da Sociedade Editorial de Pesquisa em Educação e Libras. Eu e a deputada Irine, a gente vai passar as duas para cá, e aí os senhores ocupam essas duas cadeiras aqui da ponta.
Eu prefiro ficar em pé para sinalizar. Pode sentar, eu prefiro sinalizar em pé mesmo. Posso começar? Boa tarde, né? Boa tarde. Meu nome é Rafael, este é o meu nome visual. Eu sou mestrando num programa chamado EduCimat, do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória. Sou formado em matemática, licenciatura em matemática. E eu fico preocupado. Existem algumas preocupações em relação às políticas de tradução e interpretação. Por exemplo, em questões de concursos públicos, prejuízos às pessoas surdas, quando não tem videoprova em Libras nas provas, nos concursos públicos. É bem eficiente quando nós temos ali o processo da tradução dessas provas, porque não dá tempo da gente ficar se esforçando para ler uma língua que não é a nossa primeira língua nesses concursos. É preciso fazer a tradução de videoprovas. A gente sabe que o ProLibras era uma prova construída em língua de sinais. E quando eu fiz esse processo, foi bem tranquilo, porque era na minha língua. Então, são conceitos aprofundados, são provas elaboradas com profissionais capacitados, fluentes. A gente percebe, sim, falhas em questões de divulgação de editais, por exemplo. Os editais não são traduzidos para a língua de sinais, a gente não consegue ter acesso. Por exemplo, no programa que eu faço mestrado, a gente tem uma dificuldade para ter profissionais tradutores e intérpretes ali, o serviço de tradução e interpretação. Então, temos muitas falhas nas esferas municipais, em outras esferas também. Por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, a deputada já problematizou essas falhas do serviço de tradução nessa Casa de Leis. Então, precisa ser respeitada as pessoas surdas, em situação de igualdade com as outras pessoas. Isso se chama empatia. Empatia. Às vezes, o ouvinte ele tem acesso e o surdo não consegue se comunicar, ele chega em lugares com muitas barreiras comunicacionais e linguísticas, por exemplo. Quando eu estou dirigindo, se um profissional da polícia me passa, ele vai fazer o quê? Como que ele vai se comunicar comigo, né? Como ele vai falar comigo? Vai me deixar passar pela blitz, por exemplo? Como que a gente vai se comunicar? Não tem acessibilidade. Eu já passei por essa experiência. Às vezes a gente precisa fazer processos, né, para tentar judicializar essas questões, os nossos prejuízos, demora um tempão, a gente fica ali um tempão tentando se comunicar. Na área da saúde também, o acesso a serviço de saúde público, isso é uma demanda da comunidade surda. Agora eu dou uma parte para o senhor Onofre. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí? Bom, vamos me identificar primeiro para as pessoas terem conhecimento. Eu tive a cadeira do Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência durante 3 mandatos. Tá? Fui conselheiro administrativo da FENES, que o SUS sabe o que é a FENES, durante 3 mandatos também. E a minha luta sempre foi na inclusão da pessoa surda, também com a pessoa com outras deficiências. A Sossapel é uma empresa privada de interesse público e trabalha com essa parte de inclusão. Tá? Eu me identifiquei para poder, o que eu vou falar para a deputada aqui, depende dessa identificação para saber o que eu vou cobrar. Eu quero dar uma sugestão para eles, é o seguinte, para eles arregaçar a manga e trabalhar. Por exemplo, nós temos a Eliane citou ali a Lei 4536 e o decreto. No decreto de regulamento dessa lei, no artigo 27 e 28, diz o seguinte: o poder público municipal tem que reservar 5% dos seus orçamentos para capacitar o servidor público na área desse atendimento. Isso é feito? Não. Eu acho que cabe aqui essa comissão, mais a comissão de acessibilidade, juntar e fazer que essa lei seja cumprida dentro do nosso Estado. Né?
E outra questão também, como o Rafael citou ali, a central de Libras, né? É lei. O município não atende. Eu quero ver o surdo ser atendido no município de Vitória, Vila Velha, com plena acessibilidade. Talvez aqui em Vitória seja um pouco melhor, mas em Vila Velha não. Estou falando isso porque eu conheço o município, né? Como que a deputada pode fazer um projeto de lei para que essas leis sejam cumpridas? Por exemplo, essa da Central de Libras. No caso aqui da Assembleia específico, né? No interior do Estado de São Paulo, o Poder Judiciário interditou a sessão de uma Câmara por falta de tradutor de Libras. Isso é jurisprudência, né? O que eu luto é que as associações ela tenha um departamento jurídico forte. Ela se une, né, que tem um departamento jurídico só, que todas têm acesso àquela jurisdição, né, aquele departamento jurídico, para a moderação que ele achar pertinente. Exemplo, uma associação, por exemplo, vai dar entrada, faz uma denúncia no Ministério Público para que não está sendo cumprido. Não é exemplo da Câmara, né? Que eu estou te falando que não tem o tradutor de Libras. O próprio município. Se a associação, se eu não me engano, é a Lei 7.533, se eu não me lembro bem correto, mas no artigo 8 diz o seguinte: se o Ministério Público não responder dentro de 15 dias, ela pode entrar no Judiciário, independente do Ministério Público. Como é uma ação de direito, de coletivo, quem tem que dar entrada ao Ministério Público. Se ele não fizer, essa associação tem o direito de cobrar. Exemplo disso, a PASSOD, por exemplo, foi um dos fundadores da PASSOD, e ela ganhou diversas ações, inclusive contra o Estado, contra o Banesp, por falta de acessibilidade. Então, isso que a gente tem que fazer. As associações têm que cobrar, têm que fazer acontecer, cobrar o direito que ele tem dentro da lei. Quero desafiar aqui a deputada para que esses municípios cumpram a lei, cumpram a acessibilidade. Isso só se faz com algumas ações, talvez do Poder Legislativo aqui, que é para poder, não sei se existe uma lei específica para isso. Mas eu estou me propondo aqui a deputada, caso queira conversar mais dentro do gabinete sobre esses assuntos, a gente está à disposição. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e trazer a nossa pouco conhecimento que a gente tem em colaboração da acessibilidade de todas as pessoas. Um exemplo que eu vou deixar aqui para não só do surdo, por exemplo, o que a gente precisa fazer para que o poder público cumpra o seu papel? Por exemplo, a Casa da Barca. Foram inaugurados, o cadeirante não consegue entrar. Isso é um absurdo. Como que vamos fazer que esse responsável por etes habites, que seja o poder municipal, seja estadual, que ele seja penalizado? Por exemplo, um arquiteto que fez um projeto e não deixou a acessibilidade adequada, que ele seja penalizado. Ela falou aqui sobre a rampa, né? Mas tem lá da legislação sobre arquitetura, no artigo 50, tem até lá onde o plenário, onde o auditório tem, né? Um centro de convenção, por exemplo, tem a especificação onde o intérprete vai ficar. Tá? Se nós fizer isso, vai gerar emprego para os intérpretes, que vão precisar de intérprete, porque no Estado não tem intérprete suficiente para cumprir essa demanda. E por aí vai. Nós temos muitas coisas para retificar. Eu peguei só um pouquinho da retificação daquilo que eu tenho que falar, por causa do tempo, e eu dar oportunidade para outras pessoas também. Outro exemplo também, imagina, alguém falou no parto aqui, imagina uma surda num parto. Como que isso acontece? Cadê o profissional na área da saúde? Tá? E por aí vai, né? O Rafael citou o agente de trânsito. No Rio, por exemplo, cidade maior, sempre acontece.
No Rio tem uns 5 anos mais ou menos, o guarda apitou, mandou parar, o surdo não ouviu, pum, meteu um tiro no cara, matou o camarada. Simplesmente por falta de pequenas ações, né, do município, do Estado. Esses 5% que eu te falei que é do município, vai resolver? Não vai, mas vai dar uma melhorada, passar alguns conhecimentos básicos. Eu não sou intérprete, mas tenho algum conhecimento porque eu tenho uma filha surda e o Rafael é genro, é surdo também. Então, a convivência minha com surdo é o dia a dia. Mesmo assim, eu não consigo ser fluente. Eu faço alguns sinais básicos, né, conversar com eles, mas é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, seu Onofre, Rafael, pela oportunidade. Nós que agradecemos. E a gente pode seguir, seu Onofre, dialogando para poder pensar quais medidas, enquanto legislativo estadual, a gente pode adotar para que esses direitos eles sejam garantidos. Algumas medidas a gente já vem tomando, mas pode ser seguramente que essas não são suficientes. Então, a gente tem a necessidade de traçar outras estratégias e a comissão está aberta para isso. Certo? Eu quero saber se mais alguém tem desejo de fazer alguma manifestação, alguma contribuição para essa conversa, esse diálogo aqui. Lógico. Com a palavra, Eliana. Queria completar, eu acabei me esquecendo de citar a importância da ciência em tudo isso que a gente está discutindo aqui. Porque nós não negamos a ciência produz argumentos para a gente trabalhar essa temática, e a gente tem percebido pesquisas acadêmicas apontando, né, sobre a importância de políticas linguísticas, de políticas de tradução e interpretação. E eu queria agradecer o André, que ele é da Universidade Federal do Espírito Santo, é pesquisador, ele integra também um círculo de estudos que envolve língua de sinais. Eu convidei para estar aqui porque é pesquisador dessa área de políticas de tradução, de políticas linguísticas, e ele fez parte da comissão, que é um marco aqui no Espírito Santo, de elaboração do regimento interno da Universidade Federal do Espírito Santo para garantia de direitos dos profissionais tradutores da universidade. Então, é uma experiência exitosa que foi aprovado, né? A gente tem uma dificuldade nos municípios, no Estado e até mesmo ainda não aprovado no Instituto Federal um regimento interno para garantir como que é a dinâmica, né, do serviço de tradução e interpretação. Então, eu agradeço a presença, André, por estar aqui como pesquisador, como também profissional, tradutor, e por ter contribuído em um marco que seja um modelo, né, para as instituições públicas, na garantia do revezamento dos profissionais, porque hoje a Universidade Federal, se não tiver 2 profissionais, eles não entram em sala de aula, garantindo, assim, a saúde do servidor. É um avanço, é uma conquista, e a gente quer registrar a gratidão à comissão que elaborou esse documento, conseguiu aprovação, né, em todas as instâncias dentro da universidade, para que esses profissionais sejam respeitados em seus direitos. Muito obrigada. Obrigada, Eliana. E eu reitero o agradecimento também, André. Parabéns pelo trabalho, obrigada pela contribuição. Estamos à disposição, viu, também, enquanto legislativo, para aprender com essa experiência que foi exitosa na universidade e pensar como que a gente faz para contribuir, para avançar nesses direitos aqui na Assembleia. Antes de encerrar, deputada Irine, eu queria só ler por inteiro o nosso manifesto de comissão, que, enquanto comissão, a gente vai enviar para a mesa diretora da Assembleia, e eu pretendo também ler hoje no plenário. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, reunida de forma ordinária no dia 3 de outubro, comprometida com a eliminação das barreiras comunicacionais para a plena acessibilidade das pessoas surdas, manifesta a urgência da mesa diretora da Assembleia Legislativa promover o aditivo contratual com a empresa prestadora dos serviços de interpretação simultânea em língua brasileira de sinais Libras nas atividades da ALIS, a fim de incluir a prestação do serviço também nas reuniões de comissões, audiências públicas, sessões solenes, especiais,
licitações, frentes parlamentares, sessões itinerantes, bem como o atendimento aos gabinetes dos deputados e demais setores desta Casa de Leis, bem como que os próximos termos de referência para a elaboração de tais contratos sejam dialogados com a comunidade surda, incluídas a pessoa com deficiência e os intérpretes de Libras. A janela de interpretação em Libras é um recurso de acessibilidade fundamental para a comunicação de pessoas surdas que não têm o português como primeira língua. Trata-se de um espaço destinado a intérpretes da língua brasileira de sinais nos materiais audiovisuais, bem por meio do qual se possibilita às pessoas surdas alfabetizadas em Libras compreenderem o conteúdo divulgado. Pela legislação pátria, os programas que compõem a propaganda político-partidária e eleitoral, campanhas institucionais e informativos de utilidade pública devem obrigatoriamente conter a janela com intérprete de Libras, nos padrões de qualidade estabelecidos pela NBR 15290. Também a Resolução 2159, de 16 de março de 2014, determina a obrigatoriedade da Assembleia Legislativa do Espírito Santo incluir em suas transmissões oficiais geradas pela TV Assembleia o intérprete da língua brasileira de sinais. Ocorre que o contrato 007 de 2023, por meio do qual a ALIS contratou pessoa jurídica para fornecer o serviço de tradução e interpretação em Libras, somente contempla as sessões plenárias, ordinárias e extraordinárias. Assim, não são todos os eventos e programas transmitidos pelos canais oficiais do Legislativo Estadual que contam com a janela de interpretação. Reuniões de comissões, sessão solene, sessões especiais, audiências públicas e outras programações da TV Assembleia são vinculadas sem interpretação em Libras, violando, desse modo, os direitos comunicacionais de pessoas surdas. A expansão dos recursos de acessibilidade e a consequente eliminação de todos os tipos de barreira, inclusive as comunicacionais, deve ser uma tarefa contínua, conforme descrito na Lei Brasileira de Inclusão. Desse modo, compete à mesa diretora garantir nas demais atividades da Assembleia Legislativa a prestação do serviço de interpretação em Libras. Portanto, essa é a posição nossa da comissão aprovada, que a gente vai enviar para a mesa diretora. O presidente está comprometido com a pauta, ele me garantiu isso ontem, e a gente vai reiterar que esse compromisso seja acelerado para que a gente possa garantir esse recurso, rompendo aí essa que, de fato, é uma barreira grave na minha avaliação, já que essa é a casa do povo, e essa casa hoje não consegue se comunicar com uma parte da população. Então, isso é grave. Então, eu quero ver se a deputada Irine quer fazer alguma consideração. Pelo adiantado da hora, eu não vou fazer uma fala longa, mas eu quero dizer a vocês que nós estamos solidários, sabemos por experiência das dificuldades de cumprimento das legislações aprovadas no Brasil. O Brasil é um país que tem muitas e boas leis, mas elas não são aplicadas. Eu acho que parte da nossa tarefa aqui, começando pela casa, como a deputada Camila colocou, mas buscando outros espaços, outros poderes, para que as legislações sejam cumpridas. À medida que elas forem sendo cumpridas, novas exigências vão aparecendo. E estaremos sempre junto com vocês, buscando igualdade, respeito e dignidade, que são os preceitos que norteiam a nossa militância em direitos humanos.
Muito obrigada, deputada Irine. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido a senhora deputada e os senhores deputados para a próxima reunião, que será extraordinária, na forma da audiência pública Caravana dos Direitos Humanos, com o tema Defesa dos Direitos Humanos, a realizar-se no dia 5 de outubro, às 14 horas, na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Os direitos e as lutas pela inclusão das pessoas surdas na sociedade foi o tema em debate aqui da Comissão de Direitos Humanos. Mais informações você pode conferir em nossas redes sociais, em nosso portal de notícias e na TV Alice.